preciosa que você está passando na vida para nós. Nossa oração é sempre que o Senhor continue derramando muita saúde para eles, filhas deles, né? E que tipo o Brasil realmente venha alcançar muitas denominações que a gente tem recebido, que muitas outras receberam também. Amém? Abre teu coração nessa manhã para você receber essa palavra. Que Deus te abençoe. Amém? Bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que vocês estão cansados de ficar ouvindo a Clarice dar as informações, né? Acho que eu vou contratar ela para Jundiaí. Vocês estão cansados, não? Não. Gente, tem que dividir. Muito bom ver a Clarice dando aviso, né? Eu trouxe aqui para vocês o lançamento do livro do Vitor Porto, A Ceia do Senhor. Então, quem não adquiriu esse livreto ainda, eu gostaria de sugerir, porque eu acho que todos deveriam ler esse livreto. Eu acredito que vai acrescentar muito nas igrejas caseiras quando você toma a ceia com visão do que está fazendo. E eu trouxe aqui o nosso best-seller, que é o Espaço para Deus, do Reinaldo. Aqui nós cantamos essa canção, eu fui muito tocado a primeira vez, achei que a Tânia foi muito feliz em repetir essa canção. És o meu respirar, né? O Santo Espírito, né? Tua vontade, né? Então o Reinaldo, ele traz essa visão de nós crescermos cada vez mais na nossa vida espiritual. Então aqui é um convite para espiritualidade. Eu trouxe aqui também um livreto que fazia muito tempo que nós não o imprimíamos, e ele fala sobre você precisa nascer de novo. Você já pode ser convertido há muito tempo, você já tem alguma experiência com o Senhor, e aqui o irmão Nelson Meireles, ele mostra como que acontece o novo nascimento. É um livretinho fino, curto, mas uma palavra tremendamente profunda. Trouxe também um outro material que fazia tempo que nós não imprimíamos, nós que lançamos esse material no Brasil, Oração Incansável, do Bob Sorge. Bob Sorge é o autor daquele livro A Cruz. O outro famoso dele é o sobre comunhão com Deus, sobre espaço para Deus, sobre segredo do lugar secreto. Muito bom também, eu não trouxe, mas aqui nós temos Oração Incansável, como você aplicar Lucas 18. Quem sabe o que é Lucas 18? A viúva e o juiz iníquo. Então, fica aqui uma dica para vocês, quem quiser adquirir, fica aí uma sugestão. A última vez que eu estive aqui ministrando, não sendo o dia em que eu ministrei aqui, seminário sobre paternidade, quem lembra qual foi o assunto que eu trouxe aqui? Eu falei sobre o quê? Espírito Santo. O que eu falei sobre o Espírito Santo? Vocês ouvem muitas palavras e tal, é claro, né? Não precisa ter a obrigação. O que você falou? A manifestação dele, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. E essa canção, né? És o meu respirar. O Espírito precisa ser o nosso respirar. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa viva. Ele é uma pessoa que fala. Ele é uma pessoa que sente. Ele é uma pessoa que expressa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele pelo qual Jesus disse que se pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Por que não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo?
uma pessoa, ele faz a ligação entre o homem e Deus. Ele é a ligação entre o pai e o filho. Ele sonda o coração do pai, sonda o coração do filho. Ele conhece o nosso coração. Ele foi enviado para a terra para não permitir que nós nos sentíssemos órfãos. Então, o Espírito Santo foi dado para estar conosco todos os dias. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, mas isso só é possível pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender mais o que significa o Espírito Santo ser essa pessoa. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com essa pessoa. Então, uma energia você não respira, tá? E se você tiver contato com uma energia elétrica, por exemplo, você pode se queimar. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa relacional, com quem nós devemos e precisamos ter comunhão. Então, é muito importante que nós entendamos o que significa ter comunhão com o Espírito Santo. Por que ele é tão importante? Então, nós falamos que Deus criou os céus e a terra. Isso é verdade. Porém, o mestre da criação é o Espírito Santo. Quem criou todas as coisas pela palavra de Deus foi o Espírito Santo. O salmista fala o Espírito da criação. Então, nós precisamos acordar, nós precisamos de uma revelação maior sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é alguém que nós precisamos ouvir com mais frequência, ou melhor, nós precisamos aprender a ouvi-lo diariamente. O que isso representa? O que isso significa? Então, Deus, ele prometeu o derramamento do Espírito, e ao prometer o derramamento do Espírito, começou a igreja em Jerusalém. Jesus falou 2 vezes sobre a igreja enquanto ele estava na terra. E a igreja ela só começou quando o Espírito Santo foi derramado. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que o livro de Atos é o livro da ação, dos atos do Espírito. Como que o Espírito coordenou a obra de Deus ali, naqueles dias, junto com os apóstolos. E nós temos falado que nós precisamos devolver a igreja para o governo, para a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa dirigir a igreja novamente. E o que isso significa? Significa o Espírito Santo dirigir-nos em nossas casas. O Espírito Santo nos dirigir em nossas vidas particulares. O Espírito Santo nos dirigir em nossos negócios. O Espírito Santo nos dirigir em nosso casamento. O Espírito Santo nos dirigir em nossa relação com os nossos pais. O Espírito Santo dirigir as nossas vidas em todas as áreas de nossa vida. Então, isso é devolver a igreja a seu dono. Então, quando nós falamos sobre devolver a igreja ao seu dono, nós não estamos falando de reunião. Nós não estamos falando sobre o que fazemos na reunião. Não estou falando sobre o que deixamos de fazer na reunião. Estou falando sobre o que fazemos com nossa vida. Como nós conduzimos a nossa vida. Então, eu queria convidar vocês a ler comigo alguns textos da Bíblia. Talvez você não vai ter tempo de abrir todos, mas se você for rapidinho, né, você vai conseguir abrir também. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1
1 Coríntios, versículo 2, versículos 10 e 11. Depois, nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Então, eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O que uma pessoa faz? Então, vamos ver como que a Bíblia aponta as ações do Espírito Santo como pessoa. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que conhece o coração de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que transmite conhecimento. Uma energia não transmite conhecimento. Uma força etérea, uma força que paira, não transmite nada. Então, o Espírito Santo não é uma pessoa que está interessada em só transmitir arrepio. Porque isso não é a principal obra do Espírito Santo. É mais profundo do que isso. Por quê? Porque ele é quem sonda o coração de Deus. É ele quem traz entendimento, revelação. Agora, 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. O Espírito Santo quer ver vontade. O Espírito Santo deu para cada um de nós um dom, ou vários dons, como ele quis, segundo a vontade dele. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que tem conhecimento, o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E o Espírito Santo tem? Mente. O Espírito Santo tem mente. O Espírito Santo tem pensamentos. Então, nós precisamos saber qual é a mente do Espírito. Todos nós fomos ensinados, e isso não tem nada errado, a buscar qual é a vontade de Deus para nós. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim hoje? Quem vai transmitir a vontade de Deus para mim? O que o Espírito quer de mim? Onde o Espírito quer me usar? Ele vai transmitir o seu pensamento. O que a Bíblia é? A Bíblia são os pensamentos de Deus. O que a Bíblia é como um livro? A Bíblia é um método. Um método que Deus usou para se comunicar. É um dos métodos que Deus usou. Então, Deus se comunica pelo Espírito, Deus se comunica pela palavra escrita, Deus se comunica pela criação, Deus, ele se comunica pelo coração. Deus tem diversas formas de se comunicar. Então, o Espírito é uma pessoa viva que atua entre nós, e nós precisamos nos relacionar com essa pessoa. Agora, quando nós falamos sobre o amor, o que nós pensamos? Nós pensamos do amor de quem? Amor de Deus. Quem mais? De Jesus. Mas a gente para falar sobre o amor do Espírito. Não é comum. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que tem amor. Abre comigo. Romanos 15, 30. Às vezes a gente não percebe, entende? A gente
não percebe essa pessoa. A gente precisa perceber essa pessoa. Então eu quero insistir que o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Rogo-vos, pois, irmãos, por amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo em vossos corações por mim a Deus. Então, o amor de Jesus e o amor do Espírito. O Espírito é uma pessoa, tem conhecimento, tem vontade e tem amor. Então, nós precisamos descobrir mais sobre essa pessoa. Neemias 9:20. E deste o teu bom espírito para nos ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Então, o Espírito Santo, irmão, não dá só conhecimento. O Espírito Santo dá inteligência. Ele traz inteligência. O Espírito Santo traz ensinamento. Uma coisa é, eu conheci tal coisa. Outra coisa é, eu sei sobre isso. O Espírito Santo traz inteligência. O Espírito Santo traz ensinamento. Como que vamos adquirir essas coisas? Relacionando. Tendo comunhão com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós podemos sentar para ter comunhão com o irmão à mesa da nossa casa. Podemos ter comunhão com outros irmãos ao redor da mesa e tocá-los juntos na pessoa do Espírito e usufruirmos da comunhão do Espírito entre os irmãos quando nós tocamos na palavra juntos, quando nós crescemos na palavra juntos. Mas eu queria focar na comunhão do Espírito, a comunhão com o Espírito. Existe uma comunhão que nós experimentamos junto com os irmãos da mesa. Agora, o que cada um de nós precisa aprender é essa comunhão do Espírito, porque é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nós não podemos, irmãos, ignorar essa pessoa. E ele é uma pessoa que sente tristeza. Olha aqui, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós recebemos um selo. Nós recebemos o Espírito. O Espírito de Deus está em nós. É o Espírito de Deus que testifica ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Então, o Espírito Santo se entristece quando nós o colocamos numa situação pecaminosa. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. Você confessou Jesus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não tem como confessar Jesus sem o Espírito Santo. Ele habita em você. E nós entristecemos o Espírito quando nós julgamos pessoas. Nós entristecemos o Espírito quando nós o colocamos diante de, quem sabe, uma pornografia. Nós entristecemos o Espírito quando colocamos os nossos olhos naquilo que não deveríamos colocar. O Espírito Santo não sai de você. Ele permanece em você. Ele permanece em mim. Se nós entrarmos por situações pecaminosas, nós o
exporemos a situação pecaminosa. Nós vamos ofender o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre nós não ofendermos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele sofre agravo. O agravo é uma ofensa. Quem que a gente ofende? Você consegue ofender uma energia? Você consegue ofender uma força? Você só consegue ofender quem? Uma pessoa. Hebreus, abre comigo. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Hebreus 10, 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça. Causou um constrangimento, causou um agravo ao Espírito da graça. Então nós precisamos aprender a perceber que o Espírito Santo ele não é simplesmente uma pessoa que vai nos dizer é por aqui, é por ali, não faz isso, não faz aquilo ali, não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso é beabá. Isso é para quem entrou no jardim de infância. Se você só vive assim, você não saiu do jardim de infância. Você precisa ir para o nível mais alto. Todos nós precisamos ir mais fundo no nosso relacionamento com o Espírito Santo. E percebermos, começarmos a perceber que certas vezes nós o ofendemos. Certas vezes nós o entristecemos. A palavra de Deus diz assim, falai a verdade em... Quando nós falamos a verdade sem amor, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós resistimos ao Espírito Santo através de uma pessoa que está falando conosco, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Eu li com vocês aqui, na última vez que eu falei sobre o armamento do Espírito Santo, que uma pessoa cheia do Espírito, ela vai falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, ela vai agradecer a Deus em todas as coisas, e ela vai adorar a Deus em seu coração. Vai haver gratidão em seu coração. E a última parte, versículo 21 de Efésios 25, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitar uns aos outros significa que, no temor de Cristo, significa que eu estou vendo Jesus em meu irmão. Eu reconheço Jesus em meu irmão. Eu reconheço a obra do Espírito. Então, eu me sujeito à obra do Espírito. Eu me sujeito à ação do Espírito na vida daquele irmão, daquela irmã, que Deus está usando para me aconselhar, que Deus está usando para me alertar. Muitas vezes, essa irmã está falando demais, esse irmão aí falou bobagem. Não percebemos a pessoa do Espírito. Sabe qual foi o pecado de Ananias e Safira? Eles mentiram para quê? Para o Espírito Santo. Sabe por que eles mentiram para o Espírito Santo? Porque eles não perceberam. O Espírito Santo era uma pessoa que estava dirigindo a igreja. Mortos já tinham ressuscitado, paralíticos já tinham andado, cegos já estavam vendo, surdo estava falando, pessoas estavam sendo libertas de demônios. Mas o Espírito Santo é muito mais do que essas operações. O Espírito Santo é uma pessoa relacional. E ele falou, Elias, se você tivesse vendido o terreno, ficado com dinheiro, o que era de vocês?
enganar o Espírito. Não foi uma blasfêmia. Você está entendendo o que eu estou falando? Foi um agravo, foi uma ofensa. E os dois morreram. Olha lá, o que é isso? E a partir daí a igreja disse, ó, fez assim, ó, deu um passo para trás. O negócio é sério. As pessoas passaram a ficar com medo de chegar perto dos apóstolos. O que aconteceu ali naqueles dias em Jerusalém. Então nós precisamos compreender que não foi Pedro, foi Tiago, foi João. A igreja pertence ao Espírito Santo. Tem um dono. Tem um dono. Nós, pastores, somos servos. Ai de nós, se usarmos a noiva. Se nós abusarmos da noiva, vamos ter um julgamento mais severo. Então nós precisamos compreender quem é o dono da noiva, a quem nós de fato respondemos. Então, nós só conseguiremos ter um relacionamento de amizade com uma pessoa. E aí, com essa pessoa, eu vou compartilhar sentimentos. Com essa pessoa, eu vou compartilhar minhas emoções. Com essa pessoa, eu vou compartilhar minhas dúvidas. E eu vou aprender, à medida em que eu relaciono com essa pessoa, eu vou aprender a ouvir essa pessoa segundo o que essa pessoa quer falar. Abre sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 19. Nós temos aí a experiência de Elias. Elias, ele é contado, Elias, ele é citado como representante dos profetas do Velho Testamento. Moisés é citado como representante da lei, também era um profeta. E João Batista, que também era um profeta, ele é citado como o último dos profetas daquela leva do Velho Testamento antes de Jesus. Então, Jesus falou, os profetas profetizaram até aqui, até João Batista. Agora, daqui para frente, Hebreus capítulo 1, tá bom? Que eu estou citando. Daqui para frente, vai ser o ministério do Filho. Como que é o ministério do Filho? Por meio da igreja. Como é que funciona? O Espírito Santo operando no meio da igreja. O Espírito Santo atuando através da igreja. Desse jeito. Deus não vai levantar um grande Elias, ou um grande Moisés, ou um grande João Batista. Não é isso que Deus quer. Agora é a hora do corpo de Cristo andando e se levantando na face da terra. Agora é a hora de pessoas comuns agindo no poder do Espírito Santo. Agora é a hora de pessoas que não têm seguidores na internet, que não é um influencer, sendo usado pelo poder de Deus. Mas isso não é barato. Isso só vem por meio de relacionamento. Isso só vai vir por meio de comunhão. Então, nós precisamos aprender, como Elias aprendeu na sua jornada, a discernir quando Deus está e quando Deus não está. Elias tinha mandado fogo descer do céu e consumir 50 soldados que queriam prender ele. Fez isso uma, fez isso duas. No terceiro destacamento, pelo amor de Deus. Homem de Deus, tem misericórdia de nós, menino de Deus, homem, por favor. Ele falou, tá bom. Não vou mandar fogo descer do céu, não. Elias já tinha visto o céu se encerrar e não chover. Elias já tinha visto o rio secar. Elias já tinha aberto o rio para atravessar. Elias já tinha tido muitas experiências sobrenaturais com o Senhor. E aqui, depois que Elias foge de Jezabel e entra
não. Então o Senhor chega para ele e fala assim, em 1 Reis 9, 11. Sai daí, 1 Reis 19, 11. 19, 11. Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. Quem foi que mandou Elias sair da caverna? O Senhor. Sai daí. Vamos começar. Passou um vento forte, quebrando tudo. O Senhor estava no vento? Elias discerniu, o Senhor não estava no vento. A voz era de quem? Do Senhor. Calma, vou explicar. A voz era do Senhor. O Senhor estava chamando. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som de um vento suave. Um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu vou tratar desse assunto. Isso aqui não é o meu ponto hoje. E eu queria chamar a atenção. Eu quero chamar a sua atenção. É que todos os fenômenos que foram descritos aqui eram fenômenos que os profetas já tinham experimentado. Moisés ouviu Deus falando com ele por meio de uma sarça ardente. Deus se manifestou no Monte Sinai por meio de terremoto, fogo, trovões, relâmpagos. Eles já estavam acostumados com isso. Isso já fazia parte da história. Mas só que aqui, Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Onde Deus estava? Uma voz, um vento suave, um sussurro. Ali é onde Deus estava. Nesse sussurro. Queridos, Deus não é copia e cola. Ah, foi daquele jeito, vai ser assim de novo. Deus não é assim. Não dá para enquadrar Deus. Ah, Deus só age desse jeito, Deus sempre age desse jeito. Não dá. Não é dessa forma. Não é assim. Por quê? Porque é uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa. Agora, nós estamos falando de uma pessoa que é imutável. Nós somos mutáveis, nós mudamos. Deus não muda. Mas Deus é criativo. Deus trata cada um como uma pessoa. O jeito de Deus falar comigo, talvez não vai ser o jeito de Deus falar com você. E o jeito que Ele fala com você, também não vai ser o jeito que Ele fala comigo. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos aprender esse relacionamento. Muitas vezes, nós aprendemos a falar assim: não, hoje eu vou orar, eu vou colocar Deus na parede. Ele vai ter que falar comigo. Leva na vida de infância que faz isso. Acho que alguém pode colocar Deus na parede? Nem Elias, nem Moisés. Você viu o que Elias fez? Cobriu o rosto.
feito no reteté? Relacionamento não tem a ver com quanto ele fala comigo. Tem a ver com quanto eu cedo para ele. Tem a ver com quanto eu estou disposto a baixar, aquietar, para escutar o que ele quer falar. Deus, ele não está procurando pessoas especiais para poder falar com ele, para poder ele falar. Deus está procurando corações sedentos. Deus fala com pessoas que têm fome e sede dele. Você tem fome? Você tem sede? Você vai ouvir Deus falar com você. Mas se você não tem fome, se você não tem sede, ele vai esperar você. Ele vai esperar. Ele não vai rejeitar você. Mas ele vai aguardar. Porque ele quer corações sedentos. É num momento de solidão e de sinceridade é que nós poderemos ouvir sua voz. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, eu paro lá, eu falo com Deus, mas ele não tem falado comigo. Às vezes ele quer ficar tranquilo, ele quer que você fale. Ele quer que você aprenda a ficar quieto diante dele. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, então não é prioridade de Deus. Então sua prioridade não é ouvir Deus. São as coisas que você tem para fazer. Qual é a nossa prioridade? Qual deve ser a prioridade do sacerdote? Ministrar o Senhor. Todos, por meio do sangue de Jesus, fomos feitos reis e sacerdotes. Geração eleita. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós podemos entrar diante da presença do Senhor através de um novo e de um caminho que foi aberto para nós pelo sangue do Cordeiro. Então, ouvir Deus não é para pessoas especiais. Ouvir Deus não é para pessoas mais espirituais. Ouvir Deus é para pessoas que compreendem que não dá para continuar assim, não ouvir. Eu não quero outra coisa, eu não preciso de outra coisa.
entendendo que Deus está procurando corações que têm fome por Ele, têm fome dele. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ah, você pecou ontem, você está aqui hoje. A questão não é essa. Você quer que Deus fale com você? Seu coração está ardendo. O Espírito Santo falar com você. Porque a obra de Deus não depende do que eu e você podemos fazer. A obra de Deus se baseia no que Jesus fez. E no que Jesus pode fazer. A obra de Deus não depende do meu ou do seu desempenho. A obra de Deus é relacional. Tem a ver com relacionamento. A obra de Deus, nossas vidas, não está relacionado se Ele fala muito comigo ou se Ele fala pouco. Não tem a ver com quantas vezes Deus já falou com você. A obra de Deus e do Espírito Santo tem a ver com quanto essa aproximação e esse relacionamento está produzindo transformação. Não é o quanto Deus já falou comigo, é o quanto a presença dele está me transformando à imagem de Jesus. Não é o arrepio, não é a sensação, é o quanto está mudando aqui, ó. É o quanto está acontecendo aqui, ó. É o quanto aqui passa a depender mais de lá. É o quanto aqui dentro não confia mais em si mesmo, mas depende totalmente da sua direção, da sua operação, da sua atuação. Então, quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus, mais nós vamos descobrir as muitas vezes que Ele já falou e nós não ouvimos. Deus muitas vezes fala conosco e nós não ouvimos porque nós estamos cheios de outras coisas. Nós temos outros planos, nós temos outras intenções, nós temos outros projetos.
orando. Enquanto Paulo, no caminho de Damasco, foi visitado por um anjo, caiu, ficou cego, depois foi conduzido para Jerusalém, Ananias estava lá em Jerusalém, orando a Deus na casa dele, sem saber de nada. O Espírito Santo chegou e falou assim: Ananias, vá à rua chamada direita. Ali tem um homem, está cego, e o nome dele é Paulo, e eu quero que você e todos. O senhor sabe quem é Paulo? Ele é o perseguidor dos cristãos, ele mandou matar um monte. Senhor, ele é o Senhor, o senhor sabe o que você está mandando eu fazer? Ananias, você vai lá. Deus não discutiu com ele. Deus não entrou na dele. Ananias, você vai lá e você vai impor as mãos e você vai dizer para ele o caminho que ele deve andar e você vai ministrar o batismo do Espírito Santo sobre ele. Ananias levantou e foi. Você acha que Ananias estava orando? Senhor, converte o coração de Paulo? Não. Ananias estava orando, Senhor, me livra daquele perseguidor dos cristãos. Eu quero coragem, quero pegar o evangelho, mas desvia aquele homem do meu caminho. Deus chegou para Ananias e falou um negócio que ele não estava esperando. Está entendendo o que eu estou falando? Ele não estava esperando. Por quê? Porque isso tem a ver com relacionamento. Nós vimos que Simeão e Ana eram duas pessoas que estavam diariamente no templo, e lá, jejuando, orando, né? Simeão já avançado em idade, Ana era uma viúva avançada em idade, os dois provavelmente eram dos essênios, e eles estavam lá no templo, orando e buscando a Deus e tal, e clamando, né? O texto diz que eles clamavam pela vinda do Salvador. E quando José e Maria levaram Jesus para apresentar, Simeão não estava lá. Simeão estava na casa dele. Mas o texto diz que ele foi movido pelo Espírito Santo a ir no templo naquela hora. Aquela não era a hora que Simeão estava acostumado a estar no templo. Aquele não era o momento que Simeão e Ana costumavam ir. Nenhum dos dois estava lá. Mas eles foram conduzidos para aquele momento. Não estou entendendo o que eu estou falando? Deus precisa ter liberdade de conduzir as nossas vidas para fazer o que Ele está vendo, que Ele está vendo, que Ele está vendo. Isso tem a ver com essa relação, com essa comunhão. Então, você parou para orar, está lá, silêncio. Ele não falou nada. E você orou, e você falou, e você cantou, né? Você ajoelhou e tal, levantou a mão para o céu. E o Espírito Santo fala nada com você. Nossa, ele não está falando nada comigo. E agora?
amando. Então, a nossa comunhão com o Espírito Santo vai nos transformando em pessoas de paz, em pessoas benignas, em pessoas bondosas, em pessoas pacientes, em pessoas de domínio próprio. Seu Espírito Santo. O que eu citei aqui agora? O que foi tudo isso que eu falei? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é um negócio fazer. Não. Eu preciso me relacionar. Você já ouviu falar sobre um ditado que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes? Já ouviu falar isso? Toda mãe fala isso para o seu filho, não fala? Eu sempre ouvi falar isso. Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, se nós começarmos a andar cada vez mais com o Espírito Santo, nós vamos nos parecer cada vez mais com Jesus. A pessoa, você olhar para a sua mulher, ver Jesus. Sabe quando é que você vai olhar para a sua mulher e vai ver Jesus? Quando Jesus estiver transformando você na imagem dele. Você vai olhar para o seu marido e vai começar a enxergar Jesus quando o Espírito Santo estiver transformando você cada vez mais na imagem dele. Quando você vai olhar você como num espelho. Ou é Jesus. Ou é Jesus. Não estou entendendo o que eu estou falando? Tudo tem a ver com transformação. Não é um relacionamento utilitário. Não é um relacionamento para as coisas que eu preciso. Mas é um relacionamento para que ele tenha liberdade de falar conosco aquilo que o Pai está falando com ele. Jesus disse assim: e ele falará convosco aquilo que eu tenho falado com ele. Não é o que eu falei, aquilo que eu tenho falado. É o momento. O que o Espírito Santo está ouvindo de Deus, que ele quer falar conosco. Romanos 1, capítulo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Às vezes, irmãos, nós jejuamos para nos santificar. Nós oramos para nos santificar. Ok, tudo bem. Vamos continuar orando, vamos continuar jejuando para nos santificar. Mas nós precisamos entender que a santificação ela é transmitida pelo Espírito. A santificação vem por relacionamento. A santificação não é um negócio que eu adquiro. A santificação não é um negócio que eu conquisto ou que eu construo. A santificação vem por relacionar com o Espírito. Quanto mais eu me relaciono com
relacionamento com Ele, Ele vai transmitir a santificação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Infelizmente, santificação é o Espírito Santo. Eu deixar de fazer isso, eu deixar de fazer aquilo, não garante santificação. Porque a obra de Deus é relacional. A obra de Deus depende desse relacionamento, porque Ele não vai impor, Ele vai transmitir. Não é um negócio assim, mudou o chip, mudou o programa. Não, irmão. É relacional. Amém? O Espírito Santo está nos convidando para essa experiência mais profunda. O Espírito Santo está nos convidando para voltar ao primeiro amor. Quando a gente se converte, a gente se apaixona por Jesus, a gente quer dar tudo para Ele. E a gente não quer outra coisa. A gente só quer cantar para Ele, adorar nele, pensar nele e servir a Ele. Mas o tempo vai passando, parece que a gente quer outras coisas. E aí a gente começa a desejar outras coisas. Então, Davi, na sua experiência, ele falou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua presença, na tua casa. Jesus falou para Marta: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Estar aos pés de Jesus. Marta era uma serva. Marta era joia. Marta era muito boa. Mas é mais do que servir na mesa. É estar aos pés dele. É estar aos pés dele. Ele está nos chamando para estar aos pés dele. Ele está nos chamando para receber. Quebra teu coração. Vamos cantar aquela música. Não há nada melhor. Não há nada igual. Se comparar. Não há presença. Santo Espírito. Sensação? Conhece? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo. Oh, Jesus. Quero que você, nesta manhã, eu gostaria que você acreditasse que Ele quer falar com você. Nesta manhã, eu gostaria que você acreditasse que Ele deseja ter relacionamento com você. Nessa manhã eu queria que você soubesse que Ele tem mais proximidade de você.